Queria convidar aqui nosso companheiro Vilmar Lacerda, companheiro da Embrapa, ex-secretário de administração do Fernando Melo, que não é pré-candidato, mas está no centro do debate lá na Câmara, no Senado, né? E pode até atualizar a gente aqui com as informações, né, Vilmar? Bom, pessoal, também vou tirar a máscara, dar um bom dia a todos e todas aqui, saudar todos os militantes do PT, especialmente as militantes, os militantes aqui de Ceilândia, saudar o nosso companheiro Jová e toda a sua família, que nos recebe aqui na sua residência, na sua casa. É um prazer imenso, Jová, estar aqui na sua casa. A Mary, que está coordenando esse trabalho, o Magela e a Vanessa, que estiveram aqui e falaram, e todos aqueles que me antecederam. Queria saudar também os companheiros que vieram aqui comigo lá de Planaltina, o companheiro Geleia, Valdemir, o Carlão, que vieram comigo, são dirigentes do PT. Sinceramente, eu sei que já tem muita gente que já falaram demais aqui, mas eu gostaria que vocês me ouvissem. Primeiro, saudar as mulheres de Ceilândia, do Brasil e de todo o mundo pelo Dia Internacional de Lutas, não só das mulheres por direitos, por condições de vida, mas em nome das mulheres ucranianas atingidas por um deputado irresponsável de São Paulo. Queria falar também da luta de combate ao racismo, à violência contra o negro no Brasil e a negra. Queria falar da violência contra a comunidade LGBTQIA+, um professor que ontem morreu lá em Planaltina de Goiás, foi carbonizado, e que nós tivemos que buscar as digitais dele lá no Piauí para identificá-lo depois da sua morte. É desse jeito que as pessoas que são LGBT são assassinadas. Foi assassinado o professor, carbonizado e deixado na estrada. Entre Planaltina de Goiás e Planaltina do Distrito Federal, foi ontem, durante o dia. Quero dizer, pessoal, de que esse comitê aqui, o Jová teve na inauguração do comitê Dona Zina, que eu queria saudar, que é minha mãe falecida, em nome de todas as mulheres, que tem o nome do comitê lá em Planaltina, e lá nós combinamos com o Jová um símbolo muito especial de uma mulher negra, com a bandeira vestida da bandeira do Brasil e olhando para a bandeira do PT, no alto. Dizer a vocês de que o nosso principal objetivo no país, nesse momento, é derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita no país. Então, tudo que nós fizermos na nossa vida tem esse objetivo. Então, qualquer objetivo acima disso, então, portanto, nós temos que eleger o Lula, presidente da República. É o único candidato que tem condições de derrotar a direita e a extrema-direita no nosso país. E derrotar o bolsonarismo no Brasil não é só derrotar a direita no Brasil, é derrotar a direita na América Latina e parte da direita no mundo. Por que vai ser difícil derrotar o Bolsonaro? Porque apesar de todos os desastres e todas as posições contra a humanidade, contra a mulher, contra o negro, contra tudo, contra aqueles que morreram da pandemia, o Bolsonaro ainda tem 25% de eleitorado no Brasil e pode crescer, e está crescendo. Se a gente perceber nas últimas pesquisas, não o Lula desceu, mas o Bolsonaro subiu um pouco. Então, portanto, nós temos que entender como é que funciona a cabeça do bolsonarismo, do antipetismo, para que a gente possa dialogar com os nossos vizinhos, com a nossa família, com as pessoas que fazem campanha para o Bolsonaro, para a gente entender a lógica que eles são contra o Lula e o PT e a esquerda e são a favor do Bolsonaro. Na nossa rua, na nossa família, nos nossos vizinhos, nós temos que dialogar, temos que entender, nos irmãos nossos até, parceiros nossos, por que eles elegeram o Bolsonaro e ainda continuam com o Bolsonaro. Nós temos que entender isso, para eleger o Lula. Por isso é que não vai ser fácil eleger o Lula. Imagine, depois de tudo, o Bolsonaro tem 25% a 30% de voto no Brasil e tem uma militância de direita que faz campanha e que o defende intransigentemente. Se a gente for discutir, a gente arruma inimizade,
A gente arruma problema, ou na família ou fora dela, quando a gente vai falar mal do Bolsonaro ou do seu governo. O governo Bolsonaro causou a maior tragédia no nosso país. Aumentou a pobreza, a miséria, a inflação, o preço das coisas subiram, as pessoas ficaram desempregadas, as pessoas ficaram sem esperança. Mas tem uma lógica parando na sociedade, que é a lógica do grande empresariado, do agropecuarista, do grande empresariado urbano, que é aquele que ganhou com o Bolsonaro. E acha que o Bolsonaro tem que continuar. Por isso, quando a gente sai nas fazendas aí, a gente vê esses outdoors que são os Bolsonaro. A gente sai para o interior, vê o outdoor que é Bolsonaro. É um absurdo na entrada das cidades. Tem um monte de outdoor defendendo o Bolsonaro. E se a gente não souber fazer essa política e combater essa política, nós vamos dar com os burros na água, gente. Eu passei aqui, eu vim daqui, aí vi uma igreja aqui, evangélica, na rua do Jová. A igreja estava comemorando o aniversário de uma criança, né? É legal. Imagine se a gente não transformar os comitês populares em festa de aniversário, chamar os companheiros, companheiras, fazer tudo nos comitês populares. O comitê popular não é só para inaugurar, não. Tem que inaugurar e tem que funcionar. Tem que ter uma vida orgânica para receber, para filiar, para conversar, para dialogar, etc, etc. É isso que é a função de um comitê popular. E nós temos que espalhar nas ruas, nas casas, nas avenidas, em tudo quanto é lugar o Comitê Popular de Lutas. Porque senão a gente não transforma o Brasil. Por isso é que tem muitas igrejas em todas as ruas. Não são todas as igrejas que são bolsonaristas e nem todos os evangélicos são bolsonaristas. Muito pelo contrário. O Lula já empata ou até ganha do Bolsonaro entre os evangélicos no Brasil. Portanto, nós vamos ter que dialogar mais com os evangélicos, dialogar com parte da Igreja Católica que é conservadora e que é contra o Lula e que é contra a esquerda, porque não é só os evangélicos, não. Tem uma parte conservadora da Igreja Católica que também faz campanha contra a esquerda no mundo e aqui no Brasil. Então, portanto, nós também não podemos ficar só acusando o evangélico, né, de ser contra a esquerda. Não é, não. Tem muitos evangélicos que são de esquerda e que defendem o PT e que defendem o Lula. Então, nós temos que saber dialogar isso aí. Agora, nós temos que ter muita unidade interna, que não é só o Bolsonaro. Tem o Bolsonaro e tem os seus aliados. Em Brasília é libanês. Nós já governamos 2 vezes o Distrito Federal, o PT. Nós já governamos. Nós já elegemos 3 deputados federais, já elegemos 7 deputados distritais. Estamos caindo nas últimas eleições. A última eleição, o candidato nosso do PT fez 4% de voto da sociedade de Brasília. Foi a menor votação histórica que tivemos em Brasília. Nós sempre tivemos um patamar de 20%, 25%. O que nós erramos? O que nós temos que reavaliar entre nós? Qual é o sacrifício que temos que fazer? Eu acho que nós temos que aprender com a história. A história do mensalão, que nos condenou, vários de nós. Depois nós vencemos aquela história e viu que não foi tão grave, que nós não cometemos erro nenhum, crime nenhum. Era simplesmente um caixa 2 utilizado como todos os outros partidos fizeram na República, mas os petistas foram condenados e foram à prisão. Genuíno, Zé Disseu, Delúbio, Vacari e tantos outros, João Paulo Cunha Lima, e tantos outros foram para a prisão por conta do mensalão. A mesma coisa agora o Lula. Levaram o Lula à prisão por corrupção, que depois não foi provado absolutamente nada, por conta de um triplex, que o cara fala triplex, fala assim, do triplex deve ser uma coisa fabulosa. Vai lá olhar o triplex, é um apartamentozinho que não vale absolutamente nada em um prédio. Ou então uma chácara lá que era de um colega do Lula. Então o Lula foi preso por conta disso. E depois chegou-se à conclusão que não era absolutamente nada. Era simplesmente um projeto da elite para derrotar a esquerda brasileira e colocar a direita no poder aqui, por conta dos direitos que nós concentramos. Então, companheiros e companheiras, a luta nossa é muito grande. E não basta eleger só Lula. Nós temos que eleger uma bancada de deputados federais e senadores da República. Se o Lula for eleito e tiver essa base social do Congresso Nacional, também não vai fazer muita coisa. Vai ficar subordinado aos interesses da elite brasileira e do grande empresariado nacional e internacional.
Porque nós vamos ter que combater a privatização, nós vamos ter que reestatizar o setor elétrico, que foi privatizado, nós não podemos deixar privatizar os Correios, nós não podemos deixar fazer a reforma administrativa para condenar o servidor público, que faz pelo povo brasileiro, nós não podemos deixar de investir em ciência e tecnologia, nós não podemos deixar de preservar o meio ambiente brasileiro, porque se tem alguma coisa que o Brasil tem que preservar, é a Mata Atlântica, é o Cerrado, são as Campinas, é tudo que a gente tem de bom, é chuva, chão e árvore. E gente para trabalhar, e muita inteligência do povo brasileiro. Então, portanto, cabe a nós também derrotar o seu aliado em Brasília, que é o Ibanez. E para derrotar o Ibanez, nós temos que ter muita unidade interna no PT. E temos que entender que o PT sozinho não ganha a eleição em Brasília e nem no Brasil. Então temos que fazer aliança, temos que fazer federação, temos que fazer uma chapa plural, que não pode ser só representada pelo PT. O PT tem que estar presente, mas não pode ser a chapa toda. O PT tem que entender que precisa dos outros partidos para vencer a direita em Brasília, muito mais, e no Brasil também. Portanto, o desafio nosso da esquerda brasileira, se a gente quer defender tudo que a gente defende, nós temos que avançar nessa unidade interna, num programa que resgate as políticas públicas destruídas pelo governo Bolsonaro, revogar a lei trabalhista, revogar a lei previdenciária, revogar as privatizações que aconteceram na Petrobras e na Eletrobras e nos Correios e os bancos que estão sendo em vistas privatizados. Então o desafio é muito grande. E para ter um desafio grande, nós temos que ter muita unidade interna. Pessoal, eu quero me despedir dizendo de que essa presença de vocês aqui foi muito importante, dizer que os nossos desafios são muito grandes. Nós temos 5 pré-candidatos da federação que estamos construindo, temos o Margela e a Rosilene do PT, temos o Leandro Graz do PV, temos o João Vicente do PCdoB e temos Rafael Parente do PSB. Nós temos 5 pré-candidatos ao governo da federação, que podem ser candidatos ao governo, pode ser candidato ao Senado, pode ser candidato a qualquer coisa, tem que fazer uma chapa plural. Nosso objetivo é eleger, é derrotar o Bolsonaro no Brasil e derrotar o Ibanez em Brasília. E nós temos condição de ganhar as eleições, tanto nacional quanto aqui em Brasília. O Ibanez deve ir para o segundo turno, e a nossa chapa pode ir para o segundo turno. E chegando no segundo turno, nós vamos juntar todo mundo para derrotá-los aqui em Brasília, e nós temos condições, vejam bem, de voltar a governar o Distrito Federal, de voltar a governar o nosso país. Vai depender do trabalho, da solidariedade, do companheirismo que tem entre nós, com todo mundo. E o companheirismo que eu estou dizendo, Jeová, eu vou falar um único exemplo. Eu acho que o PT não pode negar espaço para que o companheiro Agnello seja candidato a deputado federal. Por quê? Por tudo que Agnello passou. Foi, inclusive, preso. Muitas pessoas não entendem o que é passar na cadeia uma semana, 2, sei lá, um mês. Não sei. Mas, por exemplo, citou o exemplo do servidor público aqui que eu quero dizer. Eu estava, não é só ganhar na justiça, não. Eu, Agnello e mais 2 servidores estavam sendo condenados, presta atenção, gente, condenados por ter dado reajuste salarial ao servidor público do Distrito Federal. Condenados. Não é só que retomamos o direito do servidor público ter a terceira parcela, não. A ação era contra mim, o Agnello e mais 2 servidores, porque nós tínhamos dado reajuste salarial ao servidor público. Qual era a condenação? Era a demissão do serviço público, minha e do Agnello. Era um impedimento nosso por 8 anos e uma multa milionária que tínhamos que fazer se fôssemos condenados contra o reajuste do servidor público. Então não é só a terceira parcela. A justiça queria nos condenar a ser exonerado do serviço público, pagar uma multa e ficar inelegível por 8 anos. Nós ganhamos. Todas as instâncias. O servidor público vai receber o salário. Mas eu vi pouca solidariedade, inclusive dentro do PT, com essa condenação que eu e o Agnello estávamos sofrendo na Justiça de Brasília. Porque é fácil, a terceira parcela. Mas o que nós tivemos que fazer
para contratar advogado, para ir na justiça, para ir lá, para defender o interesse do servidor público. Não nosso, não ganhamos nada com isso. Não ganhamos um centavo com isso. Esse é o tipo de solidariedade que faz um partido de esquerda. Sem ele, não adianta. Ter um partido de esquerda que não tenha solidariedade humana, companheirismo entre todos nós. Portanto, Agnello, a nossa solidariedade, a luta sua particularmente, aos dias que você passou preso injustamente, como Lula passou preso quase 2 anos injustamente, mas dizer que tudo isso nós vamos superar e demonstrar ao povo de Brasília de que nós não fizemos absolutamente errado e que o PT tem condição de voltar a governar junto com os demais partidos e o Lula vai ser o maior exemplo de um ex-presidiário que retoma o poder nesse país, para a felicidade de todos nós. Grande e saudoso abraço a todas e a todos do Promotor João.